Todos acharam os dois livros? Lucas capítulo 22 e João 18. Faz a sua marca nos dois livros. E agora você vai procurar o livro de Eclesiastes. Ou melhor, Eclesiastes não, desculpa. Levíticos. Marca o livro de Levíticos também. Nós vamos ficar nesses três livros. Lucas, João e Levíticos. Hoje, a palavra de Deus, ela, além de ser uma palavra abençoada, é um estudo da palavra de Deus. Por isso que nós vamos ler bastante hoje. Levíticos está bem no começo da Bíblia, acharam aí? Amém. Vamos lá, Lucas capítulo 22 é o primeiro livro que nós vamos ler. Versículo 50, capítulo 22 de Lucas, versículo 50. Diz assim a palavra de Deus: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Lucas 22, 50 e 51 nós lemos. Nós vamos ler agora João 18, versículo 10. Se trata da mesma passagem bíblica. Lendo agora por um ângulo diferente, por um evangelista diferente, ele diz assim: Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta palavra no nosso coração, que o Senhor venha falar com a tua igreja aqui presente, que o Senhor venha falar conosco, que possamos sair daqui alimentados com a tua palavra, e que toda a venda dos nossos olhos possam cair por terra, para que possamos enxergar o que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Esta passagem, essas duas passagens que nós lemos em livros diferentes, se trata do mesmo episódio, do mesmo acontecimento, embora com ângulos diferentes, com evangelhos diferentes, evangelistas diferentes, mas a palavra, ela é a mesma. O que acontece aqui? Esse episódio, Jesus, ele está no Getsêmani. Jesus está no Getsêmani orando. Nos seus momentos finais, Jesus reúne os seus discípulos, os seus 12, ou melhor, aqui os 11, né? Jesus reúne os seus 11 discípulos, porque Judas não estava, tinha saído, né? Era uma noite fria, uma noite de angústia, era uma noite de tristeza para Jesus, porque Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Então Jesus vai para o Getsêmani. Getsêmani era um lugar no Monte das Oliveiras, e Jesus está ali orando, e de repente, de madrugada, aquele frio, aquela amargura que Jesus sentia na alma, aparece quem? Judas, o traidor. Judas aparece junto com os oficiais do sumo sacerdote, os fariseus, e os soldados que estavam prontos para prender Jesus. Judas aparece ali no meio dos discípulos, ele vai até Jesus e dá um beijo em Jesus, para identificar quem era Jesus no meio dos seus discípulos, porque afinal, os discípulos, de tanto andar com Jesus, eles já eram parecidos com Jesus, né? A roupa era parecida com a de Jesus, a aparência
era parecida com a de Jesus, porque o discípulo, ele precisa parecer com o seu mestre. O discípulo que não parece com o seu mestre, que não imita o seu mestre, não é discípulo. E aqui está Judas beijando Jesus para identificar quem era Jesus. Eles foram prender Jesus, foram levar Jesus para a prisão, mas de repente acontece algo. De repente uma coisa inesperada acontece. Pedro saca uma espada e corta a orelha de Malco. Mas eu fiquei pensando, que tipo de discípulo é esse que anda armado ainda? Você vê que o cara aceitou Jesus e não aceitou, era discípulo, mas estava armado. Vamos para a igreja, irmão, vamos para a igreja. Vou deixar meu 38 lá no carro. Aqui no caso ele estava com a espada na cinta, porque o texto diz que ele desembainhou a espada e cortou a orelha de Malco, né? E Malco, ele era o servo do sumo sacerdote. Agora, olha que coisa interessante nessa história. É óbvio que você já ouviu falar que Malco era um dos soldados, que Pedro cortou a orelha de um dos soldados. Na verdade, Malco não era soldado. Isso aqui é um erro de pregadores, é um erro de interpretação. Quando nós lemos o texto, tanto no livro de Lucas como no livro de João, a Bíblia diz que ele era servo do sumo sacerdote. Ele não pertencia à esquadra de soldados, ou seja, Malco não era um soldado, como passa nos filmes, como conta-se a história, como se pregam por aí. Malco, ele era servo do sumo sacerdote. Não é isso que o texto está dizendo aí? Olha aí, feriu, no 18:10 diz, que ele desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote. No livro de Lucas também diz que ele era servo do sumo sacerdote, ou seja, ele não era um soldado. Ele era servo do sumo sacerdote, ou seja, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. E para você ser preparado para ser um sacerdote, você ficava em treinamento, passava a sua vida ali no templo, do lado do sacerdote, do sumo sacerdote, do supremo sacerdote, em torno de 5 a 8 anos, estudando o Torá, estudando as leis, tendo conhecimento, sabendo o que era sacrifício. Ele era treinado, ele se preparava para ser um sacerdote. E ele acompanhava o sumo sacerdote, assim como Malco estava sendo treinado para ser um sacerdote, ele se torna automaticamente servo do sumo sacerdote. Por isso que o texto diz que ele era servo. Então, aonde estava o sumo sacerdote, tinha que estar também Malco, aprendendo, acompanhando o que o sacerdote falava. Ele estava ali, acompanhava o sumo sacerdote o tempo inteiro. O tempo inteiro. A Bíblia não diz que ele era soldado, mas sim que ele era o servo do sumo sacerdote. João 18, versículo 10. Vamos ler esse texto de novo? Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, que orelha? Direita, e o nome dele era Malco, né? O sumo sacerdote, ele tinha algumas... Por que que Malco estava com ele? Por que que Malco acompanhava ele? Porque o sumo sacerdote, ele tinha 4 grupos de servos. O primeiro grupo de servo, eram os sacerdotes que o acompanhavam, que eram responsáveis também pelo policiamento do templo, né? Eles policiavam o templo, e também eles eram responsáveis por substituir o sacerdote quando o sacerdote não está presente. Então, existia esse grupo de sacerdote que cuidava do policiamento do templo e também eram substitutos do sacerdote. O segundo grupo
eram os 24 anciãos, que eram aqueles que, na época de Davi, quem veio no estudo bíblico aqui na sexta-feira, aprendeu que Davi dividiu em 24 o turno de sacerdotes que iam cuidar do templo. Nós falávamos de Zacarias, que pertencia à ordem de Abias, que era da 8ª ordem, do 8º grupo de sacerdotes. Então ele tinha, o segundo grupo eram os 24 que o acompanhavam, né, que faziam as suas sessões semanais. Ele tinha também os 7 vigilantes do templo. Eram vigilantes que ficavam a posto, os vigilantes do templo, que acompanhava o sumo sacerdote, que fazia a guarda do sumo sacerdote, senão matavam o sumo sacerdote, né? Ele corria risco, então ele andava com escolta, não é verdade? Então era assim, senão ele morria. Eu vou ter que também arrumar uns guarda-costas aí, não para guardar o pastor Fábio, mas para guardar a minha lixeira, né? Que eu já falei que estão indo fuçar lá no meu lixo lá. Mas olha só, que coisa interessante. E o outro grupo era o grupo dos tesoureiros, que também acompanhava o sacerdote. Eram aqueles que cuidavam das finanças, eram aqueles que sabiam o que tinha de entrada, o que tinha de saída. Era esse. E o servo do sumo sacerdote, ele acompanhava para aprender, se preparar. Era um aluno, ele era um discípulo. Assim como Jesus tinha os seus discípulos, os sacerdotes também tinham os seus discípulos. E aqui estava Malco acompanhando. O sacerdote, ele tinha que ser uma pessoa especial, e Malco era uma pessoa especial. Não era qualquer um que podia ser sacerdote. E o sonho de Malco era ser um sacerdote. Ele foi treinado, ele foi capacitado desde pequeno, ele está sendo instruído desde criança para poder ser o sacerdote. Por quê? Desde criança, Malco tinha que ser o sacerdote. Olha que coisa interessante, o sacerdote ele não podia ter defeito físico, o sacerdote ele não podia ter cicatrizes. Então se ele é criança, ele está correndo lá, tropeçou, machucou, ralou o corpo, ficou uma cicatriz, já não podia mais ser sacerdote. Deus já não aceitava, não podia mais. Então não podia ter defeito, ele não podia ter cicatrizes, ele tinha que ser perfeito. E Malco era treinado para ser perfeito. Vamos ler o texto, livro de Levíticos, capítulo 21. Precisava de ter alguns requisitos para ser sacerdote. Para ser sacerdote, tinha que cumprir os requisitos que a lei de Deus lhe ordenara. Livro de Levíticos, capítulo 21, ele vai dar uma posição para nós de como tinha que ser o sacerdote. Vamos ler? Capítulo 21, versículo 17. Aqui é Deus falando. Fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Ou seja, a descendência de Arão era a descendência de sacerdote. Arão era sacerdote. A descendência dele não podia ter nenhum defeito para fazer o sacrifício a Deus. Olha o versículo 21. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, ou seja, ele era sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as suas ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele não há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ou seja, ele não podia ter nada deformado no seu corpo. O seu corpo não podia ter nenhum defeito físico. Era a exigência que Deus queria para que a pessoa fosse sacerdote. Pelo menos é o que diz o livro de Levíticos. Malco está se preparando a vida inteira, se cuidando para não se machucar, se cuidando para não ter defeito, se cuidando para não sofrer nenhum acidente. Malco, ele está se preparando a sua vida inteira para que ele pudesse ser o quê?
o sacerdote, assim como ele já estava separado como servo do supremo sacerdote. Aqui na época, o supremo sacerdote era Caifás. Caifás, ele era um judeu, embora tinha sido escolhido por Roma. Ele ligava o povo de Israel a Roma, porque Roma estava ligado, o povo de Israel tinha que estar ligado a Roma. Quem imperava naquela época sobre Israel era Roma. Então, o sumo sacerdote, aqui na ocasião, Caifás, ele era um representante dos judeus para com Roma. Ainda é assim nos dias de hoje, não é verdade? Quantas igrejas ainda não estão ligadas a Roma? Quantas igrejas ainda não estão ligadas a Roma? A religião romana, a religião papal. Aqui no caso, Caifás era um representante de Roma. E Malco, ele estava do lado errado, pensando que estava do lado certo. Tem tanta gente que está do lado errado, achando que está do lado certo. É ou não é? Tem tanta gente fazendo algo, achando que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Quando a pessoa tem uma convicção formada na sua mente, não adianta você falar, por exemplo, a verdade a ela, que a verdade não vai ser verdade, sempre vai ser mentira. Por mais que você tente abrir os olhos da pessoa, ela está cega. Ela não enxerga, ela não consegue ver. A pessoa se torna cega. No caso, Malco, ele estava do lado errado, pensando que ele estava do lado certo. Ainda que ele tivesse a serviço daquela maldade do sacerdócio, a ponto de ir atrás de Jesus para sacrificá-lo, Malco, ele acreditava que ele estava a serviço da obra de Deus. Malco pensava que estava fazendo algo para agradar a Deus. E por isso, ele tinha dedicado toda a sua vida ao sacerdócio. Ele tinha dedicado toda a sua vida para ocupar o lugar de Caifás, do sumo sacerdote, tanto que ele já alcança a posição de servo. Ou seja, Malco era um homem que estava na multidão errada, fazendo o que era errado, achando que estava fazendo certo. E um homem que vinha se dedicando à sua vida, eu vou alcançar o sacerdócio, desde criança, talvez chamavam ele para brincar, ele não ia, não vou, essa brincadeira é perigosa, eu não posso ter marcas, eu não posso ter defeitos. E este homem ia preparando a sua vida inteira, de repente, Pedro, corta a orelha dele. Quando Malco viu a sua orelha cortada, quando ele perde parte da sua orelha, Malco também perde os seus sonhos, os seus projetos, porque agora ele era uma pessoa defeituosa, ele não podia mais ocupar o lugar do sacerdócio. Você está conseguindo entender a revelação que Deus me deu dentro desse texto? Que não é somente uma orelha cortada, mas agora ele não podia mais ocupar o lugar de sacerdote, ou seja, os sonhos desse servo do sacerdote tinham se acabado. Ele perde, ele não está mais nos requisitos, agora ele passa a ser uma pessoa defeituosa. Defeituosa. E olha só o que a Bíblia diz no livro, você está no livro de João 18. Aqui no livro de João, no versículo 18, no capítulo 18, no versículo 10, a palavra de Deus, ela diz assim, que então Pedro puxou a espada que trazia consigo e cortou, cortou a orelha. O sonho desse sacerdote, desse servo de sacerdote, acabou. Agora eu não preencho mais os requisitos para ser um sacerdote. Primeiro, para ser sacerdote, ele tinha que ser perfeito, porque principalmente o polegar
polegar direito da sua mão, o polegar direito do pé, e a Bíblia ela faz questão de mencionar. Por isso que a Bíblia ela conta com clareza qual foi a orelha que ele perdeu. Qual orelha que ele perdeu? A direita ou a esquerda? A direita. A Bíblia faz questão de mostrar que Malco perdeu a orelha direita. Olha o que diz Levíticos 14. Você está em Levíticos aí, né? Vamos lá, Levíticos 14. O dedo polegar da mão direita indicava positividade, que ele estava disposto a cumprir a lei. O dedo polegar do pé direito indicava que os pés do sacerdote estava disposto a seguir os caminhos de Deus. E a orelha direita indicava que ele estava sempre disposto a ouvir apenas a voz de Deus. Olha só, Levíticos 14, 14. O que diz o texto? Vamos ler? E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e porás sobre a ponta da orelha daquele que tem que purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e o dedo polegar do seu pé direito. Agora, se o cara não tem orelha direita, como que ele vai fazer o ritual da expiação, se ele não tem mais a orelha direita? Acabou o sonho de Malco. O sonho de Malco de ser sacerdote. Pedro não apenas corta a orelha daquele moço, mas Pedro acaba com os sonhos dele de ser um sacerdote, porque ele perde a sua orelha. É duro quando o cristão também perde a sua orelha. É duro quando o crente também perde a sua orelha, porque ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você perde a sua orelha, meu irmão, eu não sei quem cortou a sua orelha, mas tem gente cortando a orelha do outro, que ele não consegue mais ouvir a verdade. A mentira para ele tomou conta dele, porque a orelha dele já foi decepada. A orelha dele já foi cortada. E agora esse homem perde os sonhos de ser um sacerdote, porque além de ser defeituoso, o que acontece com ele? Ele perde a orelha, agora ele não pode mais participar do sacrifício da expiação. Olha que coisa interessante que acontece. Aquele homem está ali, de repente, Pedro, sem menos esperar, ele puxa a espada, ele corta a orelha daquele homem. Aquele homem, qual é a nossa reação quando você corta alguma coisa do seu corpo? Você vai tampar com a mão. Imediatamente aquele homem coloca a mão na sua orelha, tentando parar aquele sangue. Naquela noite de frio, era uma noite de muito frio, a Bíblia diz, e aquele homem, talvez ele saia imediatamente procurando no meio da terra a sua orelha, mas já com o coração, o sentimento doído, porque ele sabia que ele tinha que se manter perfeito, sem falhas, sem defeito físico, para ele ocupar a sua posição de sacerdote. Mas imediatamente Jesus pega a orelha e coloca no lugar. Não importa o tamanho do milagre, o que importa é a potência, o impacto que esse milagre traz, porque Jesus não só coloca a orelha de volta nele, mas Jesus traz de volta os sonhos de Malco. Porque agora ele não é mais um deficiente físico, Jesus colocou no lugar, Jesus restaurou o sonho dele, o sonho de Malco voltou. Talvez ele fica pensando, quem é este homem? Quem é este homem? Talvez Malco saia dali agora assim, puxa,
dediquei a minha vida para ser sacerdote, alguém corta minha orelha, mas só ele sabia o que era ter um sonho frustrado, só Malco sabia o que era ele ter um sonho que desde criança estava planejando ter um sonho frustrado. Jesus impactou a vida de Malco, Jesus impactou a vida deste homem chamado Malco, a qual nós o conhecemos também por João. Olha como Deus muda a história de um homem, porque Deus restaura a vida, os sonhos, os projetos que os homens tentam tirar de nós. Talvez você está aqui nesta noite com os sonhos frustrados, fez planos, fez projetos, mas alguém acabou com o seu projeto, alguém acabou com o seu sonho, alguém cortou a sua orelha. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que o mesmo Jesus que restaurou os sonhos de Malco está aqui nesta noite para restaurar os nossos sonhos. Se você crer, se você tiver fé, Ele vai restaurar os teus sonhos novamente, meu irmão. Tem tanta gente que não consegue enxergar o poder da transformação. Tem tanta gente que não consegue ver o que Jesus faz. E imediatamente Jesus pega aquela orelha e coloca no lugar, curando e restaurando os sonhos de Malco. É extraordinária essa história, quando a gente olha para o fundamento do que é ser um sacerdote. Os sonhos frustrados daquele moço, agora são sonhos restaurados. Talvez você tenha tido seus sonhos frustrados, talvez você entrou aqui nessa noite pensando o que há de fazer amanhã. Eu não sei o meu dia de amanhã, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu tinha planos, eu tinha projetos, mas alguém veio, frustrou meus sonhos, cortou a minha orelha, acabou com os meus projetos. Não é assim? Tem tanta gente que vive uma vida assim, casou com a pessoa errada, se envolveu com a pessoa errada, e essa pessoa acabou com os seus sonhos, acabou com os seus projetos, e agora você se encontra como este servo do sumo sacerdote, sem orelha, sem futuro, sem projeto. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele vai restaurar os teus sonhos, Ele vai restaurar os teus projetos, Ele está disposto a restaurar os teus projetos nesta noite. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu vou orar por você neste momento. Eu quero orar por você agora. Eu quero interceder por você agora, porque o mesmo Jesus que colou a orelha de Malco, o mesmo Jesus que restaurou os projetos de Malco, o mesmo Jesus que restaurou a vontade dele ser um sacerdote, Ele vai restaurar os teus sonhos nesta noite. Quem sabe você se envolveu com pessoas erradas, quem sabe você fez planos e foram frustrados, quem sabe, eu não sei, mas Deus sabe as coisas que você está vivendo na vida. Quem sabe você está andando para trás ao invés de andar para frente, mas eu quero dizer nesta noite que Jesus restaura os nossos projetos. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, meu Deus, neste momento de clamor, neste momento de oração, eu quero apresentar a Tua igreja aqui presente, meu Pai. Senhor, talvez há pessoas que tiveram os Teus sonhos frustrados, cortados, como Malco, se preparou a vida inteira, a pessoa programou, projetou para ser feliz, mas de repente, meu Pai, uma coisa cortou, acabou com os sonhos, com os planos desta vida. Mas em nome de Jesus Cristo agora, meu Pai, eu peço que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo Consolador, e assim como Jesus colou a orelha daquele moço,
sem deixar cicatriz, sem deixar defeito. O Senhor possa restaurar as marcas do nosso corpo, o Senhor possa restaurar as marcas, não que estão na nossa pele, mas que estão na nossa alma, no nosso íntimo, no nosso coração. Oh Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, venha restaurar os planos, os sonhos, os projetos da tua igreja, meu Pai. Que o teu Espírito Santo nesta noite, meu Deus, possa passear no meio do teu povo agora. Restaura sonhos, restaura projetos. Sim, meu Pai, dá agora, meu Deus, força para esta pessoa continuar. Oh, meu Deus, mostra, Senhor, que o Senhor está no meio de cada um. Que se ele crer, se ele acreditar, o Senhor pode, meu Pai, restaurar os sonhos, restaurar os projetos destas vidas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, talvez, meu Pai, foram eventos ruins que estas pessoas viveram até os dias de hoje, mas eu creio, meu Pai, eu creio num Deus que renova, num Deus que transforma, num Deus que coloca de pé o caído, num Deus que ressuscita os mortos. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu creio num Deus vivo. Eu não creio num pendurado no madeiro, mas eu creio naquele que venceu a morte, naquele que ressuscita não só os mortos, mas que também ressuscita os nossos sonhos, os nossos projetos. Oh Senhor, cura agora os enfermos, os doentes, meu Pai. Talvez esta pessoa tenha tido os teus sonhos frustrados por causa da enfermidade, por causa das doenças, mas cura agora, Senhor, toda enfermidade. Cura agora, meu Pai, esta doença, Senhor, que esta pessoa está tendo que viver, que lidar. Ah, meu Deus, a briga no lar, na família, a tua paz parece que não reina mais dentro deste lar, a discórdia, arranca, meu Pai, esta marca de dentro da família, coloca agora a tua paz dentro deste lar, tira toda a confusão, meu Pai, de dentro destas casas, tira toda a confusão de dentro destas famílias agora, a rebeldia do filho, o marido que não ouve a esposa que não ouve o marido. Ah, meu Pai, parece que não tem mais concílio dentro desta casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo agora, Senhor, que o Senhor possa colocar a tua paz, colocar os teus anjos aí, meu Pai, reinar dentro desta família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lança por terra agora, meu Pai, tudo aquilo que foi profetizado contrário a estas vidas, Senhor. Talvez tenha sido uma obra espiritual do maligno, talvez tenha sido uma obra espiritual, meu Pai, contrária de Satanás contra estas vidas, mas que o Senhor nesta noite possa lançar por terra agora. Abra a visão do teu povo, meu Pai, tira toda a venda dos olhos, meu Pai, para que estas pessoas possam enxergar a verdade, para que elas possam ver a verdade, para que elas possam ver que o caminho que conduz à salvação é apertado mesmo, Senhor, mas é o caminho de vida, é o caminho de paz. Oh, meu Pai, tira de nós todo engano, toda palavra de engano que foi proferida contra nós, um evangelho mesquinho, um evangelho falso, um evangelho da prostituição, do pecado, um evangelho do dinheiro. Oh, meu Deus, tira nós desses caminhos e nos coloque nos caminhos eternos, nos caminhos de salvação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro agora por cada vida aqui na igreja, aqueles que não vieram, aqueles que não estiveram aqui nesta noite, talvez, meu Pai, enfraqueceram na fé, não sei, mas que o Senhor possa fortalecê-los agora, na força do Teu Espírito e no poder da Tua Palavra, para trazerem de volta. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor sabe, às vezes um improviso,
o imprevisto. Mas nesta noite, meu Pai, alcança aqueles que não estiveram aqui presentes, meu Pai. Alcança a irmã Nessi, meu Pai, aonde ela estiver nesta noite. Fortalece a vida dela. Alcança o Kleber, meu Pai, nesta noite, aonde ele estiver. Alcança, Senhor, a irmã Marli. Que o Senhor possa alcançá-la onde ela estiver nesta noite e fortalecer na Tua palavra. Sim, meu Pai, alcança nesta noite, Senhor, a irmã Adélia, a irmã Tamares, o irmão Fernando. Sim, Senhor, seja com eles, aonde eles estiverem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, para que eles possam estar na Tua casa fazendo a diferença. Eu oro pela vida do irmão Moisés, da sua esposa, meu Pai, pela vida do pastor José, da irmã Diva. Oh, meu Pai, eu apresento estas vidas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança nesta noite a irmã Flávia, lá na casa dela agora, Senhor, e toca também, meu Pai, naquela vida, fortalecendo, repreendendo toda a maldade contra a vida dela. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pelo Davi, pela Sarinha. Alcança estas vidas, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de Israel, se faça presente nesta noite, nestas vidas, meu Pai. Eu oro, meu Pai, pela vida do filho do irmão Cláudio e da irmã Luzia, Senhor, que o Senhor possa alcançar ele, a família, o filho, meu Pai, a esposa, e fortalecê-lo, ser com eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus de Israel, eu coloco estas vidas nas Tuas mãos nesta noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, alcança a irmã Mirtes, restaura a saúde da Tua filha, meu Pai, restaura ela para que ela possa estar de volta no Teu rebanho, cultuando, buscando ao Senhor com alegria, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança, meu Pai, aquela vida nesta noite e restaura a saúde dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, em nome de Jesus, alcança aquela vida nesta noite e restaura ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por cada ovelhinha da comunidade, da família de Deus, aonde estiver uma, meu Pai, talvez precisando do Teu socorro, precisando da Tua ajuda, da Tua prosperidade, alcance-a em nome de Jesus e fortalece elas, meu Pai, socorre elas, coloque a Tua proteção sobre a vida delas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo de Israel, visita o Teu povo nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, enxuga dos nossos olhos toda lágrima, restaura os nossos sonhos, restaura os nossos projetos. Sim, Senhor, restaura o projeto da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Se você tem um sonho que precisa ser restaurado, meu irmão, se você tem um sonho que precisa ser restaurado, como Malco, ele perdeu o sonho dele quando Pedro cortou a orelha, mas Jesus restaurou o sonho dele. Se você teve um sonho frustrado, se você precisa que o seu sonho seja realizado, eu peço que você se levante do seu lugar, venha até a frente, nós vamos orar por você, nós vamos ungir você com óleo. Eu creio que Jesus, Ele vai tocar agora, nesse projeto que foi quebrado, desfeito, Ele vai restaurar os teus projetos, Ele vai restaurar os teus sonhos. Não deixe o inimigo enterrar os teus sonhos, os teus projetos. Continue sonhando,
Continue buscando, porque Ele vai restaurar os teus sonhos nesta noite, em nome de Jesus. Que você possa vir aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluias. O Senhor, Ele vai restaurar você, em nome de Jesus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Quem aqui, tem alguém aqui que tem algum parente que chama Marlon? Vem cá, é você mesmo, irmão. Vem cá. Fica aqui do lado, que depois nós vamos conversar, nós vamos orar. Nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa descer sobre a sua vida agora, com esta unção com óleo. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, consagra aqui, meu Pai, estes olhos. Que o Senhor, meu Pai, possa restaurar os sonhos, os planos, os projetos de cada um nesta noite, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa restaurar os sonhos que foram frustrados. E unja cada um nesta noite em nome de Jesus. Sim, Senhor, esteja ungido nessa noite. Esteja ungida nessa noite em nome de Jesus. Esteja ungido 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 nessa noite em nome de Jesus. Esteja ungida 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 nessa noite em nome de Jesus. Esteja ungido 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 nessa noite em nome de Jesus. Mas é. Vem cá, irmã Solange. Vou orar por você também. Pela irmã Solange. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós ungimos a Tua filha nesta noite. Unge agora, meu Pai, as mãos dela, Senhor. Unge as mãos dela, para quando ela encontrar com o irmão dela, meu Pai, ao cumprimentar, ao tocar nele, a Tua unção possa descer sobre o Marlon, Senhor, e repreender todo espírito da morte, do vício, lança por terra em nome do Senhor Jesus sobre a vida dele, porque se o Senhor tem um projeto na vida dele, meu Pai, não deixe que o inimigo venha ceifar a vida dele antes disso. Não, nós hoje repreendemos agora
que o anjo do Senhor esteja ao redor dele, guardando, livrando, protegendo de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seu irmão mora longe? Mora aqui por perto? Quando que você vai ver ele? Então, a hora que você for, você precisa colocar a mão nele, porque hoje nós estamos derramando aqui esta unção que desça sobre a vida dele, tá? Ele tem algum vício? Não que saiba, né? Tá. Ó. Mas Deus vai tirar essa tristeza dele, viu? Isso. A tristeza não é um remédio que cura, tá? O remédio ele só vicia a pessoa. O remédio deixa a pessoa viciada naquela, é uma droga, né? O remédio já fala que é uma droga, né? Então, Jesus, ele quer tirar a tristeza dele. E a tristeza só é preenchida com Jesus, a alegria, viu? E Jesus tem uma obra muito grande na vida dele e através de você. Então hoje nós estamos dando uma missão para você, a de evangelizar ele, a de abençoar ele, de orar por ele, viu? Que a vida dele está nas suas mãos. Então, Senhor, em nome de Jesus, livra a tua filha de toda a retaliação do inimigo, lança por terra em nome de Jesus, que ela seja portadora da tua mensagem, da tua palavra, que ela seja portadora de esperança para aquelas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo possa dar as palavras certas, meu Pai, porque a tua palavra diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Dê as palavras certas no tempo certo para tua filha, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, derrame da tua unção sobre a vida da tua filha, irmã Solange, meu Pai. Que o Senhor lance por terra nesta noite toda palavra contrária, toda inveja proferida contra a vida dela, meu Pai. A tua palavra diz que nós temos que buscar em primeiro lugar a tua justiça e o teu reino. Nessa noite nós buscamos a tua justiça, meu Pai. Tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que foi feito no mundo espiritual para tirar a paz, para frustrar os sonhos da tua filha, lança por terra agora. Sim, Senhor, que o Senhor venha dar vida para a mãe dela também, restaurar a saúde da mãezinha dela, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E nessa noite nós apresentamos a tua filha, a irmã Solange, buscando a tua justiça nessa noite. Que o Senhor, meu Pai, possa dar em dobro, tudo aquilo que desejarem para a vida dela. Se desejarem bênção, o Senhor vai dar bênção, mas se desejarem maldição, também receberão maldição. Como sacerdote, ministro da tua palavra, eu coloco esta bênção, esta unção sobre a vida dela, assim como o Senhor colocou na vida de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nesta noite nós colocamos, meu Pai, esta palavra de poder sobre a vida dela. Coloque por terra toda a retaliação do inimigo. Ela é tua serva, uma obreira na tua casa, Senhor. Coloca por terra toda a retaliação do inimigo contra os obreiros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero chamar aqui à frente todos os obreiros da comunidade, da família de Deus, que venham aqui à frente. Nós vamos orar por vocês nessa noite. Todos. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós apresentamos aqui o corpo de obreiro da igreja. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre eles a tua unção.
Que o Senhor venha derramar sobre eles agora, meu Pai, a restauração. Assim como o Senhor curou a orelha de Malco, o Senhor possa curar, meu Pai, os ouvidos de cada um deles agora, Senhor. Em nome de Jesus, filtra de toda palavra, meu Pai, de toda fofoca, de todo mexerico, de toda palavra contrária. Livra eles de toda retaliação do inimigo, por exercerem a tua obra, meu Pai, por exercerem o teu chamado. Que o Senhor livra toda a retaliação do inimigo. Coloque os teus anjos cercando, guardando, os protegendo, dando autoridade espiritual para cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Gostaria que a igreja ficasse em pé nessa noite. Quem aqui não entendeu a palavra de hoje? Todos entenderam a palavra de hoje? Assim como Deus restaurou os sonhos de Malco, o Senhor, Ele restaura os nossos sonhos também. Ele restaura os nossos sonhos. Depois nós vamos orar por irmão Igor. Nós vamos encerrar, irmão, vem na frente. Nós vamos estar orando por ele. Terça-feira nós estamos de volta. Terça-feira eu vou trazer uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Eu ministrei essa palavra, Deus colocou no monte para mim, essa oração. Ministrei lá em Campinas. Deus falou comigo, Deus falou, pregue essa palavra. Terça-feira eu vou ministrar essa palavra aqui, que Deus falou comigo no monte. Numa segunda-feira, sozinho no monte orando, Deus falou comigo. Eu ministrei em Campinas, vou ministrar aqui para vocês. Mão direita você coloca assim para cima, porque ela representa autoridade. A mão esquerda você coloca no seu coração, tomando posse. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.